Olá, estamos em mais um podcast da Senza. Eu sou a Sabrina, sou responsável pela comunicação da Senza aqui no Brasil. Estamos trazendo mais um assunto relevante para o produtor, para apoiá-los nas decisões do dia a dia. E mais uma vez, trago aqui comigo a minha convidada e minha parceira de podcast, Patrícia Cesarino. Ela é gerente de marketing da Senza no Brasil. Seja bem-vinda de novo. Obrigada, Sabrina, por essa parceria. Hoje a gente está no 3º episódio do nosso projeto, do podcast, que é trazer e que visa trazer relevância e assuntos de fato relevantes para o produtor brasileiro. Hoje a gente traz também como no reforço do nosso time o nosso especialista em desenvolvimento técnico de mercado, que é o José Rodolfo Forte. E para falar um pouco sobre o mercado da batata, um pouco não, bastante sobre esse mercado da batata e os desafios, a gente traz a especialista, que é a doutora Adriana Micheli, que é bióloga, tem mestrado em entomologia, doutorado em fitopatologia, trabalhou 13 anos na Fundação ABC como coordenadora do Laboratório de Defesa Vegetal. Hoje integra o grupo da G12, né, como pesquisadora, especialista na área de HF. Então, Adriana, tenho certeza que você tem muita profundidade para falar sobre os desafios desse mercado da batata. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. E espero que seja o primeiro de muitas conversas que a gente tenha. Adriana, se você quiser falar um pouquinho sobre você, sobre a tua história, né, dentro desse mercado, fica à vontade. Obrigada, muito obrigada pelo convite, né, pela oportunidade. Eu acho que para a cultura da batata é uma cultura que precisa, né, de mais informações. Se a gente falar em cereais, né, tem muito mais informações disponíveis para o produtor, então eu acho que é um canal muito bacana, né, trazer essas informações. Bom, eu comecei a trabalhar como pesquisadora na Fundação ABC em 2005, então ano que vem já vai fazer 20 anos de estrada, né? E quando eu comecei na fundação, eu já tinha mestrado em entomologia e a gente tinha um laboratório de defesa vegetal, né? Esse laboratório servia para fazer análise de doenças, de pragas, tínhamos criações de insetos, né? Praga, análise de semente, teste de eficácia de inseticida para insetos, de fungicida para fungos, né? Para doença. Evoluímos até análise molecular, fazíamos toda a parte de sanidade de sementes das cooperativas, né, que fazem parte do grupo ali da Fundação ABC. E fiquei 13 anos lá, que foi uma bagagem muito importante, né? Foi onde eu aprendi a fazer pesquisa. E aí, durante, né, esse tempo que eu passei na Fundação ABC, eu tive a oportunidade de fazer o doutorado em fitopatologia, que eu sempre trabalhei com as duas áreas. Aí eu saí da Fundação ABC, fiquei 1 ano na Bayer, né, como supervisora do laboratório de sementes. E o Carlos André Chipansky, que é o gerente, né, da G12, nós já trabalhávamos juntos desde 2005 na fundação. Ele me chamou para fazer parte da G12, principalmente pensando em pesquisa em batata, né, pela oportunidade que a cultura tem, pela demanda de informações, né? Hoje nós temos poucas unidades, né, instituições de pesquisa que trabalham com a cultura da batata e poucos pesquisadores, né? E ali na região de Guarapuava, onde fica a G12, tem muitos produtores que são clientes da G12, da consultoria de cereais, e que acabavam trazendo essa necessidade de informações para a cultura, né? E a partir daí o Carlos André viu essa oportunidade e me chamou para aceitar esse desafio, né? A cultura é muito desafiadora, né? Só que, por outro lado, é muito dinâmica, né? Então, é uma cultura muito... Eu gosto muito de trabalhar com a cultura da batata. Então, um pouquinho aí da trajetória, como que eu cheguei, né, nessa cultura. Diante desses desafios climáticos, né, que a gente vem enfrentando aí, quais são que serão cada vez mais constantes, né? Exatamente. Quais são, pensando né, nessa frente, quais são os desafios que você vê que o produtor vai enfrentar, já vem enfrentando, mas que vem aí?
Olha, a gente tem visto, né, principalmente na última safra, um aumento de temperatura, né, bastante elevado. E aqui na região sul, sudeste de São Paulo, uma estiagem muito forte, né, principalmente nos meses de inverno. Então, a gente tem épocas diferentes de plantio para diferentes regiões, né? Por exemplo, lá para a região de Guarapuava, os plantios começam final de agosto, meados de agosto e vão até fevereiro, né, no máximo. Porque daí para frente tem risco de geada, né? E aqui para essa região sul de São Paulo, sudeste de São Paulo, os plantios começam em abril, maio, justamente para pegar os meses mais frios, né, mais frescos. Porque a batata ela gosta de temperaturas mais frias à noite, né? E então por isso que nessa região planta nesses meses. E o que a gente viu na safra passada, muito calor nesses meses e falta de chuva. Apesar dos plantios aqui na região, né, todos obrigatoriamente serem com pivô, né, precisa, porque falta água, mas a chuva faz muita diferença, né, principalmente em temperatura, umidade do ar. Então, a gente teve baixas produtividades, né, comparada com outros anos. Então, esse foi o grande desafio aqui. E o que a gente está vendo que isso está se tornando cada vez mais frequente, né? Para a região de Guarapuava, por exemplo, que os plantios começam em agosto, normalmente a gente tem mais frequência de dias nublados, consequentemente favorece doenças como requeima, né? Já os plantios que vão chegando mais perto do verão, a gente tem mais ocorrência de pragas por causa de aumento de temperatura, ou então a pinta preta, que é favorecida já por temperaturas mais elevadas. E o que a gente percebeu agora nessa última safra? Que a pinta preta começou a aparecer antes, pragas como minadora, que é uma praga mais comum na safra de perto de dezembro, já começou a aparecer, incomodar mais cedo, né? Então, como eu falei, a batata é uma cultura muito dinâmica e dependendo da época, do clima, isso pode mudar, né? Então, o produtor ele não consegue seguir uma cartilha, né? Tem que sempre estar atento a essas variações climáticas, para qual doença vai aparecer, né? Eu estava esperando a requeima, né? Nos nossos trabalhos, não apareceu, né? E nunca a requeima me deixou na mão, ao contrário do produtor que não quer requeima, eu quero, né? Mas assim, olha como mudou. Então imagine, o produtor que plantou lá em agosto, ele comprou um estoque de produtos se preparando para requeima. E foi muito tranquilo, né? E pode ser que não estivesse, claro que com certeza ele tinha produtos no estoque para pinta, mas ele teve que antecipar o manejo. Então, as condições climáticas são bem desafiadoras, né? Como não é uma cultura que a gente não... É difícil calendarizar o manejo, né? Então, isso está se tornando cada vez mais dinâmico, né? Principalmente com relação a essas mudanças climáticas. E, consequentemente, baixando produtividade, né? E também nessa questão de doenças, pragas e doenças, o produtor sempre está preparado para aquelas principais, né? Que sempre está... Que ele não abre mão do manejo. Exatamente. E com essa questão de mudança climática, ele também não está prevenido com essas doenças que até então eram secundárias e hoje são primárias, né? Sim, a própria mosca minadora, né? Era uma praga que ocorria nas regiões mais quentes, né? Ou no plantio mais perto de verão para regiões mais frias, e ela já começou a aparecer em setembro, né, que não é comum. Agora veja, ano passado, a safra de setembro em Guarapuava, a gente teve 800 milímetros a safra inteira, muita chuva, então outros desafios também apareceram, né? Então realmente é uma cultura que é muito influenciada por essas variações climáticas e o produtor tem que ser bastante resiliente, né? Muito. Muito. Muito mesmo. Se você falar né? em resiliência, fala assim, batata. Pegando... Desculpa, Zé. Resiliência também, porque até o custo é muito alto, né? Sim, exatamente. Exatamente. Hoje, desculpa, eu estava conversando antes, né, com vocês, 1 hectare de batata, ele é 10 vezes, né, o custo de produção 10 vezes mais do que 1 hectare de cereais. Então, é muito risco, né? Risco e prejuízo, né? Exatamente. Não pode errar.
Tem que cuidar, tem que Exato. prevenir, Errar o né? menos possível, né? Exato, Não é não é preto no branco. Não. É cinza o tempo todo. Exatamente. Pegando um pouco o gancho dessas diferenças, né, que estão sendo enfrentadas por conta do clima, enfim. Existe muita diferença no manejo da cultura da batata nas diferentes regiões do país? Quais são os principais desafios que você enxerga assim, para cada uma das regiões do país? E para cada época de plantio? Sim. Então, por exemplo, né, para a região ali de Guarapuava, hoje Guarapuava é uma região importante na produção de batata mesa, né? Então, é um clima mais frio, né, normalmente mais ameno, dias mais nublados. Então, a gente tem uma maior ocorrência de doença, por exemplo, como requeima. Já esse cenário não é comum aqui ao produtor, né, do sudeste de São Paulo, Minas Gerais, que tem mais problemas com pinta preta, né, com pragas, com larva minadora, com a própria larva alfinete, né, que é o adulto é a diabrótica. E tem também os produtores lá do sul, né, do Rio Grande do Sul, que também são muito parecidos com o clima ali de Guarapuava, né, dias mais nublados. Então, para cada região vai ter uma incidência maior de uma determinada doença, de uma determinada praga, né? Então, quando você vai conversar com esses produtores sobre manejo, né, qual o seu principal problema? Tem alguns que são comuns a todos. Por exemplo, hoje, um dos principais problemas que todos os produtores pontuam é a larva alfinete, né, que é a larva da diabrótica. Mas aí vai variando por localidade, né? O produtor lá do sul de Guarapuava requeima. Produtor de regiões mais quentes, a gente tem pinta preta, verticílio, né? Sarna, dependendo do tipo de solo, a sarna comum, que é uma bactéria. Então, também tem alguns produtores que têm ocorrências pontuais, de acordo com o tipo de solo, né? E lembrando também dos nematóides, né? Hoje, o perfil do produtor está mudando como era antigamente. Então, assim, não antigamente, muito tempo atrás, mas o produtor de batata, ele arrenda a terra, né? A maior parte das terras são arrendadas. Então, o produtor arrendava, dali um mês já estava plantando batata, né? Entrava com um adubo forte, um adubo pesado, né? E não fazia aquela análise de solo, correção, que é comum lá na cultura de cereais. Esse perfil já está mudando, né? Os produtores maiores, ou eles têm terra própria, ou eles arrendam muito antes e já começam a preparar esse solo, fazer análise de solo, corrigir. Então, está mudando o perfil também do produtor. E junto com esse preparo do solo, tem pragas que ele já pode ir manejando. Então, antes ele não se preocupava muito com nematóide, né? Pegava a área e já fazia. Hoje não. Então, ele já sabe, né? Que tem problema de nematóide, que vai pôr um produto novo no suco de plantio, para o nematóide que ele não era acostumado a usar. Tem os biológicos aí no mercado, né, que estão vindo. Hoje nós temos uma oferta de biológicos no mercado enorme. E o produtor de batata também está fazendo parte, né, do uso desses produtos. Então, varia muito de região para região. E eu acho que isso também é interessante da cultura, né? Para cada região, apesar de, por exemplo, eu estar alocada em Guarapuava, onde é a sede da G12, eu tenho produtores de batata lá, tem também produtores aqui no sul de São Paulo. Então, são conversas diferentes, né? Tem produtor do Rio Grande do Sul que eu já estive, que me acessa com outros desafios, né? Então, é bem... É personalizado por região. E por cultivar, né? Então, tem diferença também entre os cultivares, por causa de ciclo da cultura. E quando o produtor começa a fazer o seu planejamento de safra, questão de custo, questão de quais produtos, quais manejos ele vai adotar, eu acho que a primeira coisa que vem na cabeça é o manejo de requeima. Né? Por que essa doença é tão agressiva dentro da cultura da batata? Porque ela se torna a principal dor de cabeça do produtor. Eu vou pedir pro nosso colega colocar o slide, né? Que eu separei um slide ali, o slide esse mesmo. Então, aqui nesse slide, né, a gente fez uma correlação de severidade com produtividade. E ali naquela fórmula, né, naquela equação, mostra que a cada 10% de incidência
de severidade, de doença, o produtor pode perder 190 quilos por hectare. Então, é uma doença que, dependendo do manejo que o produtor fizer, ele pode ter um retorno médio, né, dependendo dos produtos que ele utilizar nesse manejo, um retorno médio, um retorno mínimo, um retorno máximo, né? Então, a escolha dos produtos que serão utilizados no manejo da doença, ele pode ganhar mais ou ganhar menos, né? Então, isso é interessante da doença também, né? Ela pode, claro, ter perdas mais elevadas, mas hoje o produtor, ele sabe manejar a requeima, ele sabe quais produtos utilizar. Só que a escolha desses produtos pode fazer diferença, e principalmente o momento de aplicação, né? O produtor, ele classifica os produtos, porque os fungicidas que são utilizados para o manejo de requeima, tem alguns fungicidas, alguns ingredientes ativos que são específicas para a Phytophthora, que é o fungo causador da doença. E ele classifica esses produtos como os preventivos, que são principalmente os multissítios, os protetores, né, que a gente tem aí clorothalonil, mancozeb. Aí tem os ingredientes ativos, que são os de alerta, né, que, digamos assim, não são os top, né, para manejo da doença, que ele vai colocando na cultura para evitar que a doença entre, né? Então, a gente tem um dos mais utilizados hoje, Simoxanil, né, que é utilizado nesse manejo, como se fosse de alerta, né? E aí tem os que eles classificam como apaga-fogo, né? Vocês já devem ter ouvido isso, que eles colocam no curativo. Quando o bicho pega, aí ele recorre lá aos produtos principais para manejo de requeima. Que a gente tem as moléculas aí, fluopicolida, propamocarb, tem o oxatiapiprolin, mandipropamida, bentiavalicarb. Então, tem alguns ingredientes ativos que são específicos para a Phytophthora que são mais eficazes. E aí ele posiciona quando o bicho pega. Curativo. O problema é que é o seguinte, né? Eu sempre falo assim, por mais que o produto seja mais eficiente para o manejo de doença, ou mesmo inseticida, né? Quando ele é colocado numa alta infestação, numa alta severidade, a eficácia dele vai ser menor, né? Então, eu sempre indico o manejo da requeima. Claro, você começar com os protetores, aí você vai usando o Simoxanil. Quando as condições são favoráveis, não espere a doença entrar, né? Ah, começou aquela semana, né? Acontece isso muito em Guarapuava, no sul do país. Teve isso em setembro, vários episódios, né? Veio aquela frente fria, a temperatura baixava, Guarapuava baixava muito, 8, 9 graus a mínima, né? E dias nublados, semana inteira nublada. Então, não espere a doença entrar. Use o que você tem melhor no teu estoque, né? Faça 1, 2 aplicações para evitar que a doença entre. Depois que ela entrar, vai ser muito pior de manejar. E aí vai monitorando, né? Ah, olha, a requeima não entrou, por exemplo, né? Por exemplo, no campo experimental onde eu tenho, né, os experimentos. Então, você pode fazer uma aplicação, não entrou, estou monitorando, as condições já esquentou na semana seguinte, né, não está chovendo, não tem umidade, então você consegue ir manejando com essa oferta de produtos que a gente tem no mercado, a doença, né, para não ter perdas tão elevadas, né. E hoje a gente tem produtos novos no mercado, moléculas novas que estão vindo, né? E eu sempre falo assim que o produtor, ele pode mudar o manejo dele, né? Com esses produtos novos que estão vindo no mercado, mas ele não vai arriscar, né? É uma cultura que envolve muito custo. Então, para isso que existem, né, as instituições de pesquisa, é o lugar onde pode errar, onde pode ver se o produto funciona ou não, não lá na área do produtor, né? E plataformas como essas que vocês têm como podcast para trazer informações, né? Para trazer textos, né? Ou colocar assuntos importantes lá. Cada vez tem que ser mais acessíveis essas informações para o produtor, né? Com resultados de pesquisa, com informação que chegue no produtor. Ainda mais de HF, né? Ainda mais de HF, né?
a gente estava falando aqui o quanto que para o produtor de HF faltam informações, né? Pela escassez de instituições de pesquisa, né? Então, quanto mais informações forem geradas pelas empresas hoje, né, que façam chegar essas informações no produtor, é muito importante. E essas informações são, como você falou, são muito importantes, porque hoje a gente vê que antigamente o produtor sempre se atentava, ainda nessa linha de doenças fúngicas, sempre se atentava na questão da requeima. Mas hoje a gente vê uma pressão muito forte vindo de sarna, pinta preta. Sim. E isso, se o produtor não tiver uma base, um conhecimento para poder fomentar o manejo dele, eu acho que ele pode, onde ele acha que ele está economizando, e pode ser surpreendido, ter um gasto maior lá na frente. Né? Exatamente. E falando em pinta preta especificamente, né? É diferente, por exemplo, o fungo, a gente tem mais de uma espécie de alternária que pode causar pinta preta, né? Mas a diferença principal, digamos, da severidade da doença entre os cultivares, né? O cultivar mesa, né, o mercado, tem um ciclo de 90 dias. E um cultivar indústria, que é a batatinha frita, a batatinha palha, tem um ciclo de 120 dias, né? E o perfil da pinta preta é uma doença que ela começa muito devagar, né? Muito sorrateira e não vai aumentando a severidade. Quando a doença aumenta, isso coincide lá com o final do ciclo da cultura. E aí ela explode. O problema, por que a dificuldade de manejo? Porque a gente vem tirando o pé, porque ela é muito demoradinha, e daí quando ela explode, aquela questão na severidade mais elevada, o melhor produto que tiver no mercado não vai ter a mesma eficácia, né? Então, você tem que ir fazendo um manejo antes, mesmo que a severidade seja baixa, né? E fora que o impacto, muitas vezes, já foi causado, né? Exatamente. Por mais que você freie, você já não vai ter mais o teu ótimo. Exatamente, porque você vê os sintomas depois de uma semana que o fungo já tá lá, inoculado, né? E aí, você vai tratando ela... como é que é? Lobo em pele de carneiro. Então ela tá muito quietinha, vai usando os produtos, né? E aí no final ela estoura. E esse no final ela estoura, na mesa o ciclo já acaba. Então ela não tem tanto impacto na produtividade. E na indústria tem mais 30 dias pela frente. E a indústria quer o quê? Batatas grandes, né? Porque tem um tamanho específico para a indústria para fazer aquelas batatas, né, maiores, assim, fritas de pacote, né? Então tem um padrão. Mas claro que volume, né, para fazer batatinha frita, né, é preciso. E já a Ágata, né, que é a mais... Que é a de mesa, né? A de mesa é aquele padrão de mercado, né? Não é muito grande, não é muito pequena para descascar, para cozinhar, né? Então, a batata indústria, a gente quer que cresça mais, que encha a caixa, né? Que é volume. E aí, quando a doença aumenta, dali para frente que a batata vai crescer, que vai encher, que vai crescer os tubérculos, e aí a doença vai atrapalhar. Então, vai ser o limitante. Vai ter batatas mais miúdas, né? Então, principalmente a pinta preta, né? Tem essa diferença em cultivares, né? Mesma coisa larva alfinete, né? Larva alfinete em batata indústria, dependendo da profundidade do furo, sai na casca, né? Lá porque a indústria descasca, não é igual a gente, né? Que descasca fininho, né? É um descascado grande, então tira, né? Dependendo da profundidade. Agora na gôndola do mercado não, você compra batata furada? Não. Tem que ficar tirando, né? Os buraquinhos. Então, olha só a diferença, né? Muito mais importante fazer um manejo de larva alfinete na mesa do que na indústria, né? Então, tem essas variações de manejo de doenças e de pragas, dependendo da cultivar também. Então, tem lugar, cultivar, né? E são duas frentes, né? Porque ele aí, deixando para a última hora, e aí... de uma forma ou outra acaba gastando mais no melhor produto. Sim. Ele não vai conseguir recuperar o que já foi. E não vai conseguir também ter um desempenho bom. E lá na frente também não vai conseguir um retorno financeiro tão bom quanto ele poderia. Então, são dois momentos ruins. Sim. O que ele vai ter que investir mais na produção, ali, no momento de cuidar.
e receber menos na hora de vender. Tem um gráfico, até tinha esquecido de colocar, esse slide mesmo, né? Aqui, mostrando assim, a gente fez um trabalho com 5 manejos diferentes e olha só que interessante, o manejo 2 para o manejo 1 perdeu 21 mil reais, somente pela troca do multissítio. Pela escolha do multissítio, eu posso perder. Né? Então, o resto do manejo foi tudo igual, trocando só o multissítio, que é aquele preventivo, né? Que o produtor sempre coloca para manejo de doenças, né? O produtor não faz cultivo de batata sem multissítio, né? Do manejo 2 para o manejo 4, né? Teve a diferença ali de 22 mil reais, né? A diferença foi pelo momento da aplicação do sítio específico. O sítio específico é aquele ingrediente ativo que é específico para requeima, né? Então, o momento que ele entrou com esse sítio específico, mais cedo ou mais tarde, ele pode perder 22 mil reais, né? Claro que vai variar isso de um produto para outro, né? Mas assim, nesse trabalho aqui. E o mais chocante, né? Foi do manejo 3 para o manejo 4, pela escolha do sítio específico. Né? Então, o melhor sítio específico posicionado no momento correto, ele pode ganhar 54 mil a mais ou perder, né? Então, isso que eu acho bacana quando a gente arrisca lá no nosso campo experimental, né? E o acesso a essa informação é extremamente importante, né, exatamente, faz a diferença. Porque a gente eu falo assim, não é que a gente tenha produto ruim no mercado, né? Todos são bons para um determinado momento, né? O momento que você vai usar aquele produto que é o diferencial, né? Não que um seja pior do que o outro, mas às vezes o momento é mais decisivo para o que aquele produto pode te entregar. E um outro fator importante também de se analisar é o retorno do investimento, né? Sim. Porque você tem diferenças entre preços de produto e muitas vezes o mais caro não é o que vai entregar mais em termos de retorno, né? E às vezes você pode ter um produto bom, com um valor mais acessível, que você colocar no momento correto, ele vai te entregar mais do que se você pegar um produto caríssimo e colocar no pior momento. Exato. Né? Então, não justifica. E você mostrou esse gráfico na questão de entradas, na melhor hora da entrada do produto na fase da cultura. Além de ter todo o assessoramento, toda a base de pesquisa, hoje, indo um pouco do lado da tecnologia, a tecnologia também ajuda nessa tomada da decisão do produtor? Por exemplo, questão de clima, uma estação ou um aplicativo que mostra, hoje é o melhor dia para você entrar para o controle de requeima, vamos dizer assim. Tem essas tecnologias hoje? Olha, você sabe que logo que eu fui para a G12, nos primeiros anos que eu comecei a trabalhar com batata, eu fiz avaliação de alguns modelos de previsão de ocorrência de doença, sabe? Existem vários modelos. Na época eu trabalhei com 6 modelos diferentes. Modelo de previsão de ocorrência de doença é um negócio bem complicado assim, de ajustar. E esses modelos, eles foram desenvolvidos, né, por pesquisadores europeus. Então, eles não são adaptados para a nossa realidade, né, que é diferente. Até eu estava falando isso antes, né, a Europa tem um clima bem frio, mas dependendo da época do ano, tem maior disponibilidade de luz, né, que a batata gosta. Já para nós, regiões como Guarapuava, sul, né, Rio Grande do Sul, apesar do clima ser frio, mas a disponibilidade de luz é menor, né? Então, esses modelos não são ajustados para nós. Então, a gente teria que fazer um ajuste desses modelos. Eu acho que seria muito interessante, né? Mas, você veja, teria que ser modelos diferentes, né? Para as regiões diferentes. Então, tem que ser muito regional, né? Muito regional. Muito. Mas a própria, essas previsões climáticas que a gente tem, ajudam bastante, né? A gente consegue hoje acessar, por exemplo, a previsão para 15 dias. Tudo bem que ela não é tão assertiva assim, né? A gente está vendo que cada vez tem sido menos assertiva, né? Mas ajuda, né? Pelo menos a gente tem uma ideia de como que, poxa vida, eu ia fazer uma aplicação na segunda-feira, né?
Mas eu tô vendo que sábado vai entrar uma frente fria e aí vai cair a temperatura semana que vem inteira. Então eu vou antecipar, né? Já vou me prevenir, fazer uma aplicação hoje, sexta-feira, no máximo amanhã, antes de entrar essa frente fria, para aguentar esses dias aí, porque, né, a gente tem visto aí que tem vindo chuvas em volumes elevados, né? E batata é uma cultura que não é plantio direto, né? É plantio convencional, então muita chuva não entra trator, né? E aí também a gente tem a tecnologia do drone, né? Hoje, né? Que eu acho tem algumas considerações sobre o drone. Depende muito de como você vai utilizar, mas numa situação assim de muita chuva, que você não pode perder uma aplicação, ele pode ser útil, né? Mas não sempre, né? Momentos pontuais como esse. É um recurso, É né? um recurso, isso mesmo, é um recurso. E falando um pouco sobre, a gente está falando, né, dos grandes desafios aí de condução em condições adversas, a gente sabe que a oscilação de oferta no mercado, que muitas vezes é causado por esses desafios, por essas condições extremas, está também diretamente ligado ao preço da produção. Uhum. Na tua opinião, como que o produtor poderia ter isso como uma oportunidade, né? Enxergar isso como uma oportunidade, o que ele tem que estar atento para poder ter o melhor da produtividade nessas janelas em que de fato são mais desafiadoras, mas também o mercado vai ter um preço mais atrativo. Então, vou falar assim pela região de Guarapuava ali que eu conheço mais, né? Então a gente tem os plantios mais cedos, né? A partir de agosto, setembro, que são climas, temperaturas mais frias à noite, consequentemente os produtores conseguem maiores produtividades, né? 50 toneladas por hectare, tem produtor que consegue muito mais, né? 60, 70, dependendo da safra. Quanto mais para perto do verão, né? Essa produtividade ela vai baixando, porque vai ficando mais quente, né? A batata gosta de climas, temperatura de noites frias. Perto do verão a gente não tem isso, né? Vai diminuindo, aumentando a temperatura, né? Então, consequentemente, as produtividades vão ficando menores, perdão. Aí, o que acontece? A maior parte dos produtores, ele começa plantando em setembro para ter essas maiores produtividades, né? Só que quando ele for entregar lá no lavador, né, em dezembro, vai ter muita oferta. E aí o preço da batata vai baixar. Então, o que acontece? Às vezes tem produtor que não colhe, né? Deixa a batata tá dessecada ou deixa ela ir se entregando aos poucos, né? Daí desseca depois para uniformizar. E deixa a batata lá até aumentar o preço, né? Para pegar preços melhores no mercado. Então, a gente tem algumas safras de dezembro que o saco de 25 quilos foi R$ 75. Passados 15 dias, em janeiro, já foi para 140, né? Uhum. Então, tem muita variação de disponibilidade no mercado. Já o produtor que ele vai deixando para plantar mais tarde, ele vai tendo mais desafios, principalmente pragas, né, doenças, vai ficando mais arriscado. Só que quando ele entregar essa batata no mercado, a oferta vai ser pouca e aí o preço vai subir, né? Então, tem muitos produtores que fazem o plantio escalonado, né? Eles vão plantando pouquinho por época e aí o manejo é completamente diferente, né? O produtor fala isso. Plantio, às vezes, com diferença de 10, 15 dias, já dá uma diferença total no manejo da cultura. Porque você veja, a batata ela demora para nascer, né, para emergir do solo de 17 a 25 dias, né, dependendo da brotação da semente e tudo, né? Então já pense, vão ser 20, 25 dias de diferença de emergência de um plantio para outro, né? Então dá muita diferença de manejo, então é bem desafiador, né? E aumentam os riscos, né? Diminui a produtividade, só que ele pode pegar um valor maior lá, um preço maior. Então, eu sempre falo, assim, que o produtor de batata tem que ter coração forte, né? Não só de batata, claro, né? Hoje, o clima, ele tá desafiador para todos os produtores, né? Todos os agricultores.
Mas eu, né, como pesquisadora, tenho lá uma gleba dos experimentos e tenho uma gleba do nosso dia de campo, né? E já fico nervosa, sofrendo com cada chuva, com cada variação de clima. Meu Deus, o que foi aplicado semana passada? Agora temos que entrar com isso. Então imagine, né? Eu tenho 2 praticamente hectares. Imagine produtores, né? 400 hectares de batata, com datas de plantio diferente. Então é preciso uma gestão muito eficiente também. Muito. Extremamente eficiente. Além do uso da tecnologia que Sim. ajuda. Mas na tua opinião, Adriana, a indústria tem ajudado nesse sentido? Tem vindo moléculas novas? Tem tido investimento em pesquisa na linha do HF? Qual é a tua leitura desse momento? Eu faço parte de alguns grupos de pesquisadores, de algumas empresas, né, de algumas multinacionais, e eu tenho visto que tem aumentado a preocupação, né, em trazer mais informações para o produtor, em organizar eventos entre pesquisadores para falar de um problema, né, de trazer mais novidades, né, principalmente alternativas, né, produtos, opções de produtos com diferentes preços de mercado, né? E produtos também menos agressivos, né? A gente está vendo que tem vindo muito biológico, está sendo posicionado para a cultura da batata, nematicidas menos agressivos que acabam preservando micro-organismos do bem do solo, né? Então, está aumentando o investimento na cultura da batata, né? Até, assim, eu tenho visto mais eventos, né? Se a gente for falar, por exemplo, de dias de campo específicos para batata e dias de campo específicos para soja, né? Olha a comparação, quanta informação a gente tem disponível, né? Mas, por exemplo, eu fiquei muito feliz esse ano no nosso dia de campo que a gente vai fazer, dobro de empresas, mais que o dobro de empresas que participaram ano passado. Num ano difícil, né? Esse ano é um ano difícil para a agricultura, principalmente para cereais. Sim. E mesmo com essa dificuldade que as empresas estão passando, estão participando, estão promovendo eventos, querem trazer informação. Então, está aumentando, mas eu acho que ainda tem um grande gargalo, um grande espaço que ficou muito tempo sem informação para a cultura de batata, para a cultura de HF, né, para as culturas de HF, comparado com cereais, né? Então, tem muita coisa ainda para ser feita para o produtor de batata, né? E ele gosta, né, que traga informação, que faça dia de campo, que mostre, que ele saia ali do dia de campo com uma informação a mais, né? Ele vai buscando informação e ele precisa dessa informação. Tem aumentado, mas eu acho que tem bastante trabalho para fazer. Eu falo assim, quando eu penso os desafios que eu tenho na cultura da batata, olha, gente, acho que daquelas, Deus ajude, né? Daquelas pesquisadores bem velhinhos, sabe? Pra fazer um podcast por desafio. Tem muita coisa para fazer, tem espaço para todo mundo trabalhar. Com certeza. Esses dias eu fui fazer uma palestra com convite de um professor lá em Guarapuava, numa universidade estadual, e para falar para os alunos de pós-graduação sobre pesquisa na área de batata. Eu falei, gente, invistam nessa área, sabe? Tem muita coisa para ser feita, muito desafio, muitas perguntas. Então, a gente precisa de pesquisadores, de instituições de pesquisa trabalhando nessa área. Ainda tem uma carência muito grande. Tem bastante coisa para ser feita. Bastante. Eu falo assim que eu vejo o quanto nós, da G12, geramos de informação desde que eu fui para a G12 em 2020, tem só 4 anos. E a gente já fez tanta coisa que faz a diferença, sabe, ali no manejo. Uma informação pequena, mas que no manejo, né? Faz a diferença. E tem tanta coisa para fazer ainda, né? Só em 4 anos, só quanta coisa a gente gerou de informação. Então, tem muita coisa para ser feita. Nutrição. Poxa vida, nutrição a gente começou a trabalhar agora e cada vez a gente vai cavando o buraco e vê que tem mais coisa para fazer, né? Plantas daninhas, pragas, né? Doenças, enfim, tem bastante trabalho.
E Adriana, você enxerga que esse é um mercado que vai crescer, que tem potencial para crescer no Brasil em termos de área plantada, número de produtores? Porque hoje a gente tem em torno aí de 2.000 produtores de batata no Brasil, mais ou menos, são dados do IBGE. Poxa vida, não sei exatamente assim, mas em área plantada, por exemplo, ali na região de Guarapuava, são 5.000 hectares, né? Só ali na região de Guarapuava. Então, eu acho que, assim, produtividade, né? A gente tem muito para melhorar em produtividade ainda, né? E com o manejo, né? Com mudanças assim no manejo, em momento de aplicação, em posicionamento de produtos, tem muita coisa para ser feita. E tem mercado para absorver essa batata? A gente tem por exemplo, uma capacidade potencial para ser um exportador, por exemplo, de batata? Poxa vida, agora eu não sei essa questão de exportação, não sei dizer mesmo. Mas assim, eu acho que tem mercado sim. Adriana, você falou da questão da pinta preta. Hoje, quais são os ativos que o produtor trabalha para fazer esse manejo os principais hoje aqui no mercado que ainda os mais usados. Os mais usados e com eficiência, né? Hoje o manejo de pinta preta ele é feito grande parte por produtos que são mistura de triazóis e estrobilurinas, né? São os que são mais usados no manejo, né? Mas a gente tem outros ativos aí que são bastante eficazes, né? Por exemplo, a proximidona, né? No manejo de pinta preta. E tem produtos novos vindo no mercado, né? Tem multinacionais que vão lançar produtos novos aí, que são comerciais, estão em fase de ser lançados. Então, vão vir novas opções, que ficou parado bastante tempo, né? Mesmo na questão de requeima, né? Se você vê os ativos que a gente tinha para manejo de requeima, já fazia muito tempo que estava no mercado. Há uns 2 anos atrás, uma multinacional lançou um produto novo, né? Nós temos visto novas formulações, né, no mercado aparecendo, mas isso é muito recente. E pinta preta também. Então, agora, para a próxima safra, eu vou testar 3 produtos novos que estão vindo para pinta. Então, poxa, que legal, né? Voltados para esse mercado de pinta preta em HF. Você chegou a falar que muitas vezes o produtor negligencia a pinta preta por ela ser lenta, né? Sim. Qual é mais ou menos o impacto que a pinta preta pode ter na produção de batata, percentual? Assim? Olha, ela, dependendo do momento que ela entre, né? Ela pode chegar a perdas aí de até 70%, eu acredito. É bastante. É bastante. Porque a requeima Sim, é diferente, ela lambe, né? Ela acaba, é. Tanto que foi responsável aí pela grande fome da Irlanda. Sim, né? Exatamente. Então não sobra nada agora. Mas eu acho que a requeima, dependendo do momento, do cultivar, de 30% a 70%. E eu nem diria negligenciar assim, a doença, mas o próprio posicionamento dos produtos, né? Às vezes o produtor acha que está fazendo o melhor mesmo, né? Sim. O que ele está acostumado a usar. Só que a gente também tem uma questão da pinta preta que ela tem espécies diferentes, né? E essas espécies têm diferença na eficácia dos produtos, né? Então, às vezes pode estar ocorrendo uma espécie, 2 espécies, 3 espécies. Agora, uma pesquisadora do Instituto Biológico identificou mais uma espécie de alternária ocorrendo também associada a essas lesões, né? Então, tem diferença, né? Dependendo da espécie que ocorrer, pode ser mais difícil, mas, né? Mais ou menos tipo mosca branca, né? Mosca branca tem 2 biótipos, né? O biótipo, um biótipo já tem registro de tolerância a neonicotinoides. E o outro biótipo, naturalmente, ele degrada mais os inseticidas. Não é tolerância, é característica genética do biótipo, né? Então, é mais difícil de controlar. E aqui nessa região de São Paulo, até no Paraná, já tem alguns casos desses 2 biótipos ocorrendo juntos no campo. Então, o produtor acostumado a fazer um manejo de mosca branca com uma classe de inseticidas, já não funciona mais,
para o outro biótipo sobra e aqui vai se tornando a mesma coisa para pinta preta, né? Para uma espécie é mais fácil, para outra espécie é mais difícil, então tem esses desafios também. E especificamente pragas. Você comentou da larva mosca alfinete, branca, mosca mosca branca, larva alfinete, mosca minadora. Que hoje, qual a principal preocupação do produtor? Olha, você sabe que eu até achava assim que larva alfinete era uma praga mais comum em regiões mais quentes, né? Então, sempre quando eu conversava com os produtores aqui de São Paulo, né? A larva alfinete sempre foi o principal problema. E também pela questão de rotação de culturas, né? Aqui em São Paulo, batata sempre entra após milho. Milho é uma cultura que a larva dibrótica gosta muito de se multiplicar nas raízes, né? Então, é uma praga polífaga, né? Se alimenta de várias culturas e gosta muito do milho. Até o professor Rui Furiati, que trabalha muito tempo com diabrótica, fala, né, que o milho é o berçário das diabróticas. E aqui em São Paulo acontece muito isso, né? Plantio de batata pós-milho, no pivô do lado de um plantio de milho, então a pressão da população é muito maior. E aí, em Guarapuava, eu sempre considerava que a pressão era mais baixa, principalmente nesses plantios de setembro, tá vindo pós-inverno, pós-culturas de trigo, né? Culturas de inverno comuns lá na nossa região, aveia, cevada, então a pressão populacional é mais baixa. Só que conversando com produtores de lá, né? Qual o seu principal problema hoje na cultura da batata? Larva alfinete. Aqui em São Paulo. Se adaptou. Sim, então, independente do lugar, larva alfinete tem sido uma preocupação, acho que um dos principais problemas, né? Tem vários aí em batata. Temos minadora, temos mosca branca, que na última safra aumentou muito a população de mosca branca aqui em São Paulo. Estava um tempo bem quietinho, agora, bum, aumentou. Em todas as culturas, né? Todas, soja, feijão, né? Feijão principalmente por causa da transmissão de virose. Mas larva alfinete é o principal, né? Se eu chegar para você é produtor de batata, e daí? Zé, né? É o Zé mesmo. Qual que é o seu principal problema hoje? Larva alfinete, né? E daí? Larva alfinete. E onde afeta muito a qualidade do final do produto, exatamente, né? Exatamente. Tanto pela profundidade do dano quanto pela quantidade, né? Então, e a gente tem inseticidas para suco de plantio, inseticidas de parte aérea, tem moléculas novas, né? Inseticida de manejo de larva alfinete, de parte aérea, no caso da diabrótica, que é o adulto, a gente sempre tinha os mesmos inseticidas no mercado. Também surgiu uma molécula nova, né, lançada recentemente por uma empresa. Então, tem coisas novas vindo por aí, né? Só que é importante, né, que essas informações de eficácia, né, informações confiáveis, cheguem no produtor, porque ele não vai arriscar colocar um produto novo, né, numa não cultura, deveria, pelo menos. não, né, ou testar lá na área dele, né, fazer um testezinho lado a lado, numa cultura que custa R$70 mil por hectare. Então, por isso que é importante as empresas acessarem as instituições de pesquisa e levarem esses resultados de pesquisa para o produtor, né? Então, por exemplo, a G12, né, tem pesquisa e consultoria. Então, a gente tem as pesquisas internas da G12, que nós temos interesse em fazer, nossos protocolos, mas tem os protocolos das empresas que contratam, né, conosco, né? Por exemplo, vocês vão até nós, contratam um protocolo. E aí, o produtor pergunta, você já testou tal coisa? Quando o contrato é exclusivo da empresa, é um resultado de vocês, né? Então, eu sempre falo assim, pede para eles o relatório da G12. Né? Isso traz uma confiança, um protocolo que foi desenvolvido lá na região, foi testado numa instituição de pesquisa, tem repetição, tem análise estatística, tem retorno sobre o valor investido, né? Então, mostrar esses resultados que são feitos, né, para o produtor, desses resultados de pesquisa em empresas de pesquisa. E falando em
em pesquisa, o que a gente tem visto em cereais, por exemplo, e até nos citros, que é um ativo para ácaro, a gente vê ativos antigos de mercado que até 3, 4 anos atrás não estavam respondendo a campo. E hoje esses ativos antigos voltaram com força total na questão de performance. Ocorre mesmo esse mesmo cenário na cultura da batata e HF? Olha, você sabe que tem alguns produtos antigos, é ruim de falar, né? Que estavam Não tão em atuais. desuso, né? Isso, desuso. Produtos que não são tão recentes, o lançamento, estão voltando, né? E tem coisa boa que está sendo usada no mercado, sabe? Até algumas coisas assim que foram resgatadas lá do fundo do baú, assim, poxa vida, né? Que legal esse produto, e mistura com esse aqui fica muito bom. Esse produto aqui, poxa, é mais uma opção de manejo, não que eu vou usar só esse produto, né? Sim. Mas faz parte ter mais opções disponíveis, né? Então eu acho bacana, né? A gente sabe que tem alguns produtos que são menos eficientes e foram muito usados, né? E acabaram perdendo eficácia. E hoje foram resgatados depois de tanto tempo que não foram usados e voltaram a ter resultado, né? Então, eu acho bacana. São produtos que podem fazer parte do manejo, né? Tem bom desempenho. Tem muitos produtos que foram... hoje eles vêm com uma formulação também diferente. Nova, né? A tecnologia muitas vezes está na formulação. E não só até no ativo. um caso assim, nesse ponto de formulação, né? Falando de biológico, mas vale também para produto químico, né? Quando comecei a trabalhar com biológico, eu lembro o primeiro teste que eu fiz para pragas a campo com bovéria e metarrísio. O metarrísio não dissolvia na calda, parecia... Não posso falar mal de marca, mas achocolatado tem um que dissolve bem e tem um que fica uns pelotinhos. Ficava tipo isso, não dissolvia na calda. E acabava entupindo o bico, né? Imagine para o produtor aplicar, horrível, entupir o bico, tinha que parar, limpar no meio da pulverização. O produtor atrasava o processo, imagine com 400, 500 hectares para aplicar e tal. E hoje a formulação mudou completamente, o mesmo produto, com a tecnologia, com uma formulação completamente diferente. Você coloca assim, eu falo, é o mesmo nome comercial. Mas outra coisa. Caramba! É outra coisa. É outra Versão coisa. 1.0. Viraram achocolatado que dissolve bem lá. E em linha que você falou também, a junção de ativos que até Sim. então no mercado eram separados, hoje estão dentro da mesma formulação. Exatamente. E isso ajuda bastante na questão de logística dentro do cliente e também performance a campo, né? Sim. Tem muita coisa boa ainda, assim, tá vindo, sabe, no mercado. Eu trabalho com nematologia também, desde 2008. Não sou nematologista, mas fiz treinamentos, tenho ótimos contatos com pesquisadores de renome aí na nematologia brasileira. E eu fui no Congresso de Nematologia esse ano. E foi bom, fazia muito tempo que eu não ia em congresso, para me atualizar. Eu achei que eu estava ultrapassada, assim, quando eu comecei a ver as coisas que tem de produtos novos no mercado na área de nematologia, caramba, tipo assim, primeira, segunda, terceira e quarta geração. E eu era, assim, um pouco... Pé atrás. Com esses de quarta geração, e eu... Olha só, sabe? Então... Deixa eu ver com outros olhos. Exatamente. Poxa, vamos testar, vamos colocar lá. Fui atrás da empresa, pedi amostra e tal, assim. Então, tem muita coisa boa vindo no mercado, né? Então, acho que isso é bacana para o produtor também, né? Ainda mais com esse monte de desafio que ele tem no dia a dia, quanto mais, melhor. Eu acho que o grande desafio pro produtor tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa não tão boa, né, Adriana? Tem. Então, o desafio dele é saber e buscar essas informações, eu acho que na pesquisa. Eu acho que Guarapuava está bem coberta pela G12, mas existem outras áreas também de pesquisa, né? E essa questão é muito regional, né? Como você falou, todo o tempo, né? Então, o produtor, Patrícia, ele
bastante acessado, né, e bombardeado de informações. E Exatamente. imagine, né, o produtor, ele fica, meu Deus, e agora, né, para que lado que eu corro, né? Uhum. Então, eu sempre falo pro produtor, assim, quando você for acessado pelas empresas, não que as empresas não possam acessar o produtor, mas indique uma empresa de pesquisa, né? Que é lá que a gente pode testar, errar, testar momento, testar, colocar, eu quero que dê requeima, vou inocular requeima, forçar a barra, fazer uma aplicação, uma irrigação que favoreça a doença, molhar mais, né? Às vezes até eu causa um dano mecânico nas plantas para elas ficarem mais suscetíveis à entrada. doença. Então lá que a gente pode fazer essas coisas. O Sim. produtor não vai querer machucar as plantas, De forma né? Não é o lugar, né? Exatamente. Não é o lugar. Então, para o produtor se sentir mais confortável, né? Eu acho que tem espaço para todo mundo, né? Sem dúvida. E sem pressão de doença, sem pressão de praga, Sim, todo produto funciona, né? Exatamente. Voltando assim, nessa questão, né, sem pressão, uma vez uma empresa me procurou para testar um produto para pinta, né, e essa empresa pediu para eu testar em momentos diferentes, né, eu quero que você teste no momento certo, né, digamos assim, no preventivo, depois atrasado e muito atrasado, né, na pior situação, porque eu preciso saber o quanto que o meu produto, na pior situação, ele vai entregar para o produtor. Porque numa situação que o produtor esteja lá perdendo a lavoura por pinta preta, eu posso indicar o meu produto, quanto que vai ajudar. Então, eu achei muito bacana por parte da empresa pedir para eu testar em momentos diferentes, né, para ter essa resposta, porque era um produto que ia ser lançado no mercado, estava em fase hatch ainda. E ali é a fase da empresa testar e ver o lado bom e o lado ruim do seu produto, porque a empresa tem que conhecer. Sim. Exatamente. Né? As limitações, porque todo produto tem suas limitações todo também. produto tem, todo produto tem, exatamente. Então é bacana isso. Fechou? Da minha parte, sim. Eu acho que dá pra gente ficar aqui o dia inteiro. Não. Adriana, que Quer fazer assunto um não videocast. falta, não falta. Fazer não um filmeocast. Assunto não falta. A história da batata. É a história da batata. Mas, Adriana, a gente só tem a agradecer. Nossa, foi sensacional. Muito obrigada mesmo pela tua Que bom. presença. Não sei se vocês querem. O convite está aberto Ai, que bom. para voltar outras vezes, Joia. né? Como o produtor tem essa necessidade de saber mais, né? E essa dificuldade, um monte de cenário. De fato, ele é um guerreiro para conseguir, Sim. né? Produzir Exatamente. com tantos cenários, com tantos problemas e seguir firme, né? Então, o convite continua aberto para voltar quando você quiser, Ótimo. tá? Bom, assim, aproveitando, né, a oportunidade, a gente falando de informações para chegar, né, para serem levados para o produtor. Ano passado foi nosso desafio fazer um dia de campo voltado para o produtor de batata, foi o primeiro, né? A gente teve 5 empresas participando. Foi um grande desafio mesmo, né? Principalmente ter uma vitrine a céu aberto. E esse ano é o nosso segundo dia de campo, né? Então, aproveitando, convidar vocês, né? A Senza estará presente no nosso evento, é uma das empresas participantes, né? Que vai ter lá uma vitrine no campo, mostrando os produtos de vocês. E vai ser dia 5 de dezembro, né? Numa quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã. Então, convidando todos os ouvintes desse podcast, produtores, né? E a gente colocou 2 palestras para enriquecer o evento, uma palestra de manhã com o professor Nadson, do Instituto Federal Goiano, para falar sobre saúde de solo para manejo de doenças. E no final do dia, o professor Rogério Sorato, da Unesp de Botucatu, falando sobre nutrição de plantas, que é um assunto muito importante, né, para a cultura da batata. O produtor tem bastante interesse. E a nossa vitrine da G12, né, ano passado a gente falou de requeima, então a gente fez uma vitrine mostrando para o produtor algumas mudanças de manejo, de produtos, e esse ano a nossa vitrine é sobre nutrição de plantas, né? Então a gente vai ter um espaço de manhã, depois da palestra, para os visitantes visitarem as empresas participantes, as empresas que têm vitrine no campo, tem algumas que não têm,
À tarde a gente mostra a nossa vitrine, vai ter a palestra para finalizar o dia e no final tem uma confraternização, né? Um momento lá para a gente descontrair, uma musiquinha. Então, convido a todos, né, para estarem presentes lá no nosso dia de campo, dia 5 de dezembro. É um dia de muita informação, né? Sim. Que é exatamente isso que a gente está falando aqui, o Exatamente. acesso à informação. Eu sempre falo assim, que o produtor tem que ir lá fazer valer a pena, né? Hoje em dia a gente sabe... Que ele sai com uma bagagem mais pesada dali, né? Ele tá De saindo de informação. casa, né? Tá pegando estrada, a gente sabe como é. Hoje tá difícil, né? Arrumar um tempo, né? Então, de fato, é um tempo que é valioso pro produtor. E Então, que ele vai e saia de lá com uma informação, né? Tinha um colega que falava assim, uma informação que você leve a mais já valeu a pena, né? Que ele consiga aplicar aquela informação lá na lavoura dele, né? Que seja útil, né? Que tenha valido a pena. Para ele lembrar do ano que vem eu vou de novo, porque vai ser outro tema. É relevante para mim, né? Para o meu negócio. E também agradecer as empresas, né? Participantes, assim como vocês, num ano difícil para a agricultura, incentivando a cultura da batata, fazendo parte de momentos, assim, que são tão importantes para o produtor. Muito obrigada. Obrigada. Em nome da você, G12, Adriana. né? Estaremos presentes Ótimo. também. Bacana. E encerramos aqui o nosso podcast super especial. Nosso terceiro falando, podcast. né? Nosso terceiro podcast. Que vem o quarto. Que vem o quarto, tem novidades para vir. Tem Citrus que tá chegando também. Então, tem que ficar aí de olho, ficar atento que a gente tá trazendo aí bastante assunto relevante. Pensando principalmente no HF, né? E contamos com vocês nos próximos e fiquem de olho aí. Até mais.